Alguma vez você já se perguntou por que certas histórias de amor, em vez de terminar no altar, apenas começam ali, envoltas em enigmas que desafiam o entendimento? Há casamentos celebrados com a pompa dos grandes salões, alianças que unem fortunas e sobrenomes, festas onde o futuro parece sorrir para todos. Mas, às vezes, bastam poucos minutos para que um sonho público se converta em escândalo. O que aconteceria se, no instante de maior felicidade, algo inesperado e inexplicável ocorresse, lançando todos ao abismo do mistério? E se o desaparecimento de uma noiva, logo após o corte do bolo, não fosse apenas um escândalo, mas a chave para revelar verdades que todos prefeririam manter ocultas? A resposta, ao contrário do que se imagina, raramente está no que se vê. Em histórias como esta, o que está em jogo não é só o sumiço repentino, mas aquilo que cada personagem tenta proteger: reputações, sentimentos, promessas antigas. É na soma das pequenas hesitações, dos olhares trocados e das palavras sussurradas nos cantos dos salões que mora o verdadeiro mistério. Foi numa manhã cinzenta de outono, quando a neblina envolvia a cidade como um véu espesso, que Sherlock Holmes, já acostumado aos casos mais incomuns, foi chamado a intervir em um dos episódios mais delicados de sua carreira. Naquela época, eu ainda dividia um apartamento com o grande detetive. Na sala iluminada apenas pela luz bruxuleante do fogo, estávamos distraídos com a rotina, até que uma carta de papel espesso e brasão dourado rompeu o tédio com seu convite inesperado: o casamento da jovem e encantadora Helena Rutherford com o nobre Arthur Belmont, uma união há muito aguardada pelos círculos da alta sociedade. Aquele convite, porém, era apenas o prenúncio de uma trama que iria se desenrolar entre alianças, véus, sorrisos forçados e notícias de jornal. Para todos os presentes, Helena era o retrato da felicidade. Educada entre as montanhas da América, filha de um magnata do ouro, parecia ter nascido para encantar Londres com sua graça e energia. Arthur, herdeiro de um nome ilustre, representava a tradição, o orgulho e as expectativas de gerações. O que ninguém poderia prever era que, logo após o casamento, celebrado na mais discreta das cerimônias, rodeada de amigos próximos e observada à distância pelos curiosos da cidade, a própria noiva sumiria sem deixar vestígios. O café da manhã festivo foi interrompido por murmúrios, olhares alarmados e, em questão de minutos, a alegria deu lugar ao desespero. O desaparecimento, longe de ser apenas um ato de rebeldia juvenil, parecia carregar consigo o peso de segredos, de promessas feitas em outras vidas e de histórias que até então haviam ficado bem guardadas atrás das cortinas da nobreza e dos salões dourados. Arthur, ainda atordoado, buscou respostas em todos os rostos à mesa. Amigos de infância, parentes distantes, até mesmo em Flora Myers, antiga conhecida que naquele dia protagonizara uma cena de ciúme e confusão logo na porta da casa. Por mais que interrogasse empregados e convidados, nada parecia se encaixar. Os jornais do dia seguinte não falavam de outra coisa: a jovem americana que, após conquistar a sociedade britânica, desaparecera sem pistas, como se tivesse evaporado no ar. Foi nesse clima de tensão que Sherlock Holmes entrou em ação. Para ele, o mistério estava menos no desaparecimento em si, e mais nas entrelinhas de cada depoimento, nos detalhes quase imperceptíveis do comportamento de Helena antes da cerimônia, nos bilhetes trocados, no buquê que caíra no chão
e fora devolvido por um estranho do público. Holmes sempre dizia que, em casos assim, cada detalhe carrega um significado oculto e que, por trás do escândalo, pode haver não apenas uma tragédia, mas uma história de amor interrompida, um pacto silencioso, uma escolha difícil. A curiosidade do caso, no entanto, não estava apenas em descobrir onde fora parar a noiva. Era preciso entender por que uma jovem aparentemente apaixonada e feliz tomaria uma decisão tão drástica no próprio dia do casamento. Teria sido forçada por circunstâncias além de seu controle? Estaria fugindo de algo ou de alguém? Ou teria Helena descoberto na última hora que o passado que acreditava ter deixado para trás ainda tinha poder sobre suas escolhas? A resposta, como logo perceberíamos, não estava nas evidências materiais, mas nos laços invisíveis que unem e separam as pessoas, mesmo nas mais belas cerimônias. O desaparecimento de Helena não era um truque, nem uma simples fuga. Era o resultado de uma vida vivida intensamente, marcada por escolhas difíceis, perdas profundas e um amor que o tempo não conseguiu apagar. Enquanto Holmes revirava jornais, analisava bilhetes e interrogava convidados, eu observava como a sociedade reagia. Uns mergulhavam em fofocas, outros se apressavam em julgar, mas poucos se perguntavam pelo sofrimento da jovem, pela coragem que exige abandonar tudo em busca da verdade do próprio coração. Por trás do véu, da música e dos sorrisos, havia angústia, medo e esperança, ingredientes perfeitos para um mistério que só a sensibilidade de um verdadeiro detetive poderia desvendar. Naquela manhã em que tudo começou, eu não imaginava o quanto a solução desse enigma exigiria não apenas dedução, mas também empatia. O caso do casamento de Helena e Arthur transformaria para sempre não só a vida dos envolvidos, mas também a forma como entendíamos os limites entre dever e desejo, tradição e liberdade, mentira e redenção. A investigação estava apenas começando, e com ela, um mergulho profundo nas sombras e luzes do coração humano. Sherlock Holmes, com seu olhar implacável, estava prestes a revelar não apenas o paradeiro de uma noiva, mas os segredos que podem transformar para sempre uma família, uma reputação, uma vida. O desaparecimento repentino de Helena Rutherford não foi apenas um episódio escandaloso, mas também um reflexo das fragilidades ocultas sob o verniz da alta sociedade. Quando o casamento foi anunciado, cerca de 2 semanas antes do sumiço, os jornais mais respeitados de Londres destacaram a união como símbolo de prestígio, fortuna e tradição. Era o tipo de aliança celebrada nos círculos que ditavam tendências e moldavam reputações. Para o público, Helena representava a ascensão de uma jovem americana à nobreza britânica, enquanto Arthur Belmont parecia consolidar o legado de sua família através de um casamento financeiramente vantajoso. O interesse em cada detalhe do evento crescia diariamente, alimentado pelas colunas sociais e comentários dos salões. Os convidados, cuidadosamente selecionados, se prepararam para um casamento que uniria, simbolicamente, 2 mundos: a espontaneidade do novo continente e a rigidez das tradições inglesas. A cerimônia, marcada para uma sexta-feira de outubro, seria discreta, mas nem por isso menos comentada. A casa dos Rutherford, em Lancaster Square, foi decorada com arranjos luxuosos, e apenas meia dúzia de familiares e amigos íntimos foram convidados para a celebração reservada. Apesar da fachada impecável, havia sinais de desconforto nos bastidores. Arthur, aos 41 anos,
sentia a pressão das expectativas familiares, especialmente porque, nos últimos anos, os Belmont haviam enfrentado dificuldades financeiras. Os rumores sobre propriedades hipotecadas e a dependência crescente de heranças e dotes circulavam em sussurros nos corredores. A família de Helena, enriquecida rapidamente graças à mineração de ouro na Califórnia, via o matrimônio como uma porta de entrada para a elite tradicional britânica, mesmo que para isso precisassem se adaptar aos costumes e restrições de uma sociedade que valorizava aparências acima de tudo. Helena, por sua vez, experimentava uma mistura de fascínio e desconforto diante dos protocolos rígidos. Criada em ambientes abertos, cercada pela liberdade dos Estados Unidos, ela nunca se acostumou totalmente ao ambiente formal da nobreza europeia. Durante as semanas que antecederam o casamento, sua presença em festas, jantares e encontros era sempre notada, mas raramente compreendida de verdade. Os sorrisos e elogios muitas vezes mascaravam desconfiança ou interesse apenas pelo dinheiro da família Rutherford. A tensão atingiu seu ápice no dia da cerimônia. Na manhã do evento, Helena parecia inquieta, embora sorrisse para os convidados e aceitasse os cumprimentos com gentileza. Os jornais da época, especialmente o Daily Observer, de 15 de outubro, destacaram a elegância do vestido, o brilho das joias e a serenidade da noiva. Nenhuma linha fazia menção à ansiedade oculta por trás dos gestos calculados ou ao cansaço de quem já enfrentava, desde cedo, o peso das expectativas alheias. Quando a cerimônia terminou, Helena e Arthur receberam os convidados para um café da manhã refinado. Entre taças de cristal, discursos e congratulações, cada movimento era observado atentamente. Um incidente chamou a atenção. Flora Myers, uma antiga conhecida de Arthur, tentou forçar a entrada na recepção, provocando desconforto e sendo rapidamente retirada pelos seguranças. O episódio foi visto como um deslize social e logo foi abafado por conversas sobre as qualidades do casal e os futuros planos da família. Entretanto, para Sherlock Holmes, detalhes como esse sempre serviam de alerta. O detetive percebeu que, mesmo em festas impecáveis, as emoções verdadeiras encontravam formas discretas de se manifestar. Os olhares desviados, as frases interrompidas e o silêncio constrangido entre familiares não eram apenas fruto do nervosismo do grande dia, mas indícios de segredos e ressentimentos ocultos. Holmes se dedicou a analisar não só os depoimentos, mas o contexto social que envolvia o caso. Na tarde do desaparecimento, enquanto a busca por Helena se intensificava, surgiram especulações de todos os tipos. Alguns acreditavam em fuga voluntária, outros sugeriam envolvimento criminoso e havia quem suspeitasse de um pacto secreto. A imprensa, ao relatar o sumiço, enfatizava o contraste entre a imagem de perfeição construída ao longo de semanas e a realidade desmoronada em poucas horas. O desaparecimento da Sra. Belmont não se explica por motivos banais, dizia o editorial do London Herald de 16 de outubro. Há, sem dúvida, conflitos familiares e interesses financeiros em jogo, tornando o caso um retrato fiel das contradições de nossa sociedade. Ao investigar a vida dos Belmont, Holmes descobriu que a estabilidade financeira era apenas aparente. Dívidas acumuladas, propriedades vendidas e acordos discretos eram parte do cotidiano da família. Arthur, mesmo educado e elegante, sentia-se pressionado a garantir o futuro dos Belmont através do casamento com uma herdeira abastada. O casamento, portanto, era menos uma celebração de amor
e mais um arranjo de conveniência, marcado por estratégias e negociações silenciosas. Do lado de Helena, a situação não era menos complexa. Embora sua família ostentasse riqueza recente, ainda enfrentava preconceito por ser nova rica aos olhos da aristocracia britânica. O dinheiro facilitava convites e aceitação superficial, mas não garantia respeito ou pertencimento real. Helena, ao perceber que sua felicidade era frequentemente ignorada em prol das aparências, passou a questionar se realmente desejava cumprir o papel reservado para ela naquele universo. Durante os interrogatórios, Sherlock Holmes destacou como a sociedade, ao valorizar a fachada, contribuiu para o desfecho trágico do casamento. Muitas vezes, a aparência de harmonia esconde abismos de solidão, comentou o detetive ao analisar os depoimentos colhidos. O esforço para manter reputações intactas pode levar pessoas a escolhas dolorosas, como sacrificar sonhos e convicções em nome de tradições. A história de Helena e Arthur exemplifica, assim, um fenômeno recorrente entre famílias da elite no final do século XIX. As alianças eram organizadas mais por necessidade financeira e conveniência social do que por sentimentos genuínos. Casamentos tornavam-se contratos, festas transformavam-se em cenários para demonstração de status e os próprios protagonistas raramente tinham voz sobre o próprio destino. Não era incomum que, por trás dos convites elegantes e promessas de felicidade, se escondessem dúvidas, desilusões e desejos de liberdade. Holmes, ao prosseguir com a investigação, sabia que desvelar o paradeiro de Helena exigiria mais do que lógica. Seria preciso compreender a dor de quem se vê aprisionado em expectativas alheias, sem espaço para as próprias escolhas. O caso escancarou para toda Londres que, por trás dos portões dourados das mansões e dos nomes estampados nos jornais, havia histórias de angústia, solidão e coragem. Histórias que, muitas vezes, só vinham à tona quando o brilho das aparências se desvanecia. O desaparecimento de Helena, portanto, não foi apenas um escândalo passageiro, mas um símbolo das falhas de um sistema que valoriza o exterior em detrimento da verdade. A investigação estava apenas começando, mas já deixava evidente: quanto mais perfeita a fachada, maior o risco de ruir sob o peso do que é silenciado. O desaparecimento de Helena Rutherford após o casamento não pode ser compreendido plenamente sem mergulhar no confronto silencioso, porém constante, entre modos de vida diferentes. Essa união não envolvia apenas dois indivíduos, mas também representava o encontro, e muitas vezes o embate, entre tradições seculares da nobreza britânica e o espírito livre, ousado e direto de uma família americana recém-enriquecida. Desde o momento em que Helena chegou a Londres, a diferença de costumes e valores era nítida. Criada em uma região de horizontes abertos e de oportunidades conquistadas com esforço, ela trazia consigo uma visão de mundo mais flexível e menos condicionada por rituais ou hierarquias rígidas. Ao contrário, a casa dos Belmont estava mergulhada em formalidades ancestrais, onde até o modo de cumprimentar e de sentar à mesa obedecia a protocolos imutáveis. Os dias que antecederam a cerimônia foram marcados por pequenas fricções. Os familiares de Arthur Belmont esperavam dela discrição e deferência, mas Helena se mostrava espontânea, questionadora e, em muitos momentos, imprevisível. Tinha o hábito de expressar opiniões com franqueza, algo raro nos círculos aristocráticos, onde sentimentos costumam ser velados por convenções.
Em conversas informais, ela frequentemente deixava escapar frases que soavam estranhas aos ouvidos britânicos, repletas de gírias americanas e referências desconhecidas. Essas diferenças, aparentemente inofensivas, tornaram-se mais acentuadas na convivência diária. Os rituais de refeições eram uma fonte constante de desconforto. Enquanto os Belmont preferiam jantares silenciosos e solenes, Helena estava acostumada a refeições animadas, conversas abertas e até mesmo risos à mesa. Não raramente, olhares de reprovação eram trocados quando ela iniciava algum assunto considerado inadequado para aquele ambiente. Outra fonte de tensão era o modo como cada família via o papel do casamento. Para os Rutherford, embora desejassem ascender socialmente, o casamento de Helena ainda era encarado sob a perspectiva do afeto e da realização pessoal. Havia o desejo de ver a filha feliz e adaptada, mesmo em terras estrangeiras. Os Belmont, por sua vez, consideravam o matrimônio um instrumento de perpetuação da linhagem e da manutenção do prestígio social, relegando os sentimentos a um segundo plano. Esses conflitos se refletiram até nos preparativos da festa. Helena queria uma cerimônia simples, sem ostentação, com convidados selecionados por afinidade, não apenas por laços de sangue ou posição social. Já os parentes do noivo faziam questão de todos os símbolos de poder, carruagens de luxo, joias de família, discursos elaborados e protocolos rigorosos para cada etapa da celebração. Cada decisão, desde o tipo de flores até o roteiro do evento, era motivo de impasse, deixando evidente a distância entre os dois universos. As expectativas distintas também se manifestaram nas amizades e na vida social do casal. Helena, habituada a relações mais horizontais e informais, sentiu-se isolada em festas e encontros onde tudo era regido por códigos de etiqueta que não faziam sentido para ela. Suas tentativas de criar laços autênticos eram frequentemente interpretadas como falta de tato ou até de respeito. Amigos de infância de Arthur, acostumados a um círculo restrito e homogêneo, viam a espontaneidade da nova integrante como excentricidade, quando não como ameaça à ordem estabelecida. Sherlock Holmes, atento a cada detalhe, notou logo que o desaparecimento não era um ato impensado. Ele buscou compreender a angústia de Helena diante das pressões para se ajustar a um padrão que lhe era estranho. Ao ouvir depoimentos de empregados e familiares, percebeu relatos de pequenas discussões, hesitações e momentos de solidão. Em um dos relatos, uma governanta confidenciou que dias antes do casamento encontrou Helena chorando sozinha, desabafando sobre a saudade do lar, o medo de nunca se encaixar e o receio de perder sua identidade. Esse choque cultural não afetava apenas Helena. Arthur, pressionado pelos pais e pela tradição, sentia-se dividido entre o desejo de agradar à esposa e o dever de manter intactos os costumes familiares. Qualquer tentativa de flexibilizar regras era vista como fraqueza ou deslealdade pelos seus pares. Em certos momentos, até pequenos gestos de carinho eram reprimidos pelo receio de romper a compostura exigida por sua posição. O episódio envolvendo Flora Myers, amiga antiga de Arthur, também foi marcado por diferenças culturais. Enquanto na América discussões abertas e confrontos diretos eram comuns, no círculo britânico o episódio foi visto como inadmissível, algo que deveria ser mantido em segredo. O modo como cada lado reagiu ao incidente reforçou a barreira entre os universos em choque. Os jornais da época exploraram intensamente o caráter exótico de Helena, ora celebrando sua autenticidade,
ora criticando sua inadequação. Manchetes como "A noiva americana que desafiou as tradições" ou "O preço da liberdade na terra da realeza" alimentavam o debate público sobre o papel das mulheres estrangeiras na sociedade inglesa. Esse tipo de exposição só aumentou o sentimento de isolamento de Helena, que se viu alvo de olhares e expectativas que jamais escolhera para si. Ao aprofundar a investigação, Holmes concluiu que o desaparecimento da jovem não foi mero capricho, mas o resultado de um esgotamento crescente diante de pressões incompatíveis com seus valores. As cartas encontradas posteriormente, com trechos em inglês norte-americano e expressões pouco usuais, confirmavam que ela ansiava por resgatar algo de sua vida anterior, livre das amarras da tradição. O caso expôs, assim, o quanto o convívio entre culturas pode ser ao mesmo tempo enriquecedor e doloroso. Helena tentou se adaptar, mas a ausência de espaço para o diferente acabou por anular sua individualidade. Arthur, por sua vez, descobriu tarde demais que a força de um relacionamento depende não apenas de amor ou respeito, mas também da capacidade de acolher o que é estranho e de reinventar juntos o cotidiano. No final, o desaparecimento da noiva revelou-se muito mais do que um evento isolado. Foi a expressão máxima de um impasse entre passado e presente, entre o velho e o novo, entre a liberdade conquistada a duras penas e a tradição preservada a qualquer custo. Para Holmes, ficou claro que, quando duas culturas se encontram sem espaço para o diálogo, inevitavelmente surgem rupturas, e ninguém sai ileso do choque entre mundos. A investigação sobre o sumiço de Helena trouxe à tona o verdadeiro papel das promessas feitas no passado e os laços de lealdade que sobrevivem mesmo sob as mais rigorosas convenções sociais. Sherlock Holmes, ao analisar depoimentos e correspondências, percebeu que, sob a superfície de formalidades e festas, existiam sentimentos muito antigos, mantidos em segredo por orgulho ou dever. No centro dessa teia estava a própria Helena, dividida entre a pressão para corresponder às expectativas familiares e um compromisso selado anos antes, nos dias em que sua vida era muito mais simples. No tempo em que ainda vivia nas regiões distantes da América, ela havia feito um juramento de amor a um jovem chamado Michael Rowan. Ambos cresceram juntos entre as colinas e trilhas poeirentas do interior, e a ligação que desenvolveram era baseada na confiança mútua e na esperança de um futuro construído lado a lado. Contudo, o destino interveio de maneira abrupta. Michael, diante de dificuldades financeiras, partiu em busca de fortuna, prometendo que retornaria para buscar Helena assim que conseguisse se estabilizar. Antes de sua partida, firmaram uma promessa: não se uniriam a mais ninguém enquanto houvesse a possibilidade de um reencontro. Era um acordo silencioso, desses que não precisam de palavras grandiosas, mas que moldam o curso de uma vida. Quando o pai de Helena encontrou prosperidade e decidiu levar a família para Londres, os laços com o passado foram aparentemente cortados, mas o compromisso continuava a ecoar nos pensamentos da jovem. Cartas trocadas nos primeiros meses de separação alimentavam o sonho de uma vida juntos. Depois, o silêncio e as notícias desencontradas, inclusive um rumor trágico sobre Michael, dado como morto em um ataque no Oeste, mergulharam Helena em um luto silencioso que jamais se transformou em aceitação plena. Ao chegar à Inglaterra, Helena enfrentou não apenas as diferenças culturais, mas também a necessidade de reconstruir sua própria história.
Mesmo diante do encanto de Londres e das oportunidades oferecidas por sua nova posição, a promessa antiga continuava viva, ainda que velada sob sorrisos e gestos polidos. Arthur Belmont, apesar de gentil e respeitável, jamais ocupou o lugar de Michael em seu coração. O acordo de lealdade firmado anos antes persistia como uma sombra, influenciando cada escolha da jovem. O enredo do desaparecimento começa a ganhar outro contorno quando Holmes encontra, entre os pertences de Helena, uma pequena caixa de lembranças contendo cartas, um lenço bordado com as iniciais M.R. e um anel simples, testemunhos silenciosos de um compromisso inquebrável. Em uma dessas cartas, Michael prometia que, caso conseguisse regressar, faria de tudo para encontrá-la, não importando a distância. Helena, por sua vez, respondia que jamais permitiria que o tempo apagasse a importância daquele pacto. Esses indícios foram essenciais para que Holmes enxergasse o verdadeiro motivo por trás da fuga. Não se tratava de covardia ou de mera rebeldia juvenil, mas da necessidade urgente de ser fiel à própria essência, mesmo diante do juízo social. A lealdade a Michael era mais do que uma questão de afeto. Era também uma afirmação de integridade, um gesto de respeito não apenas ao outro, mas a si mesma. A narrativa se intensifica quando o detetive descobre que, entre os convidados da cerimônia, havia um forasteiro de aparência humilde, visto por poucos, mas reconhecido por Helena durante a entrada na igreja. Pouco antes do momento decisivo, ela recebe uma mensagem discretamente, o que a deixa visivelmente abalada. Para todos, o episódio passou despercebido, mas, para Holmes, esse detalhe seria fundamental. Após a cerimônia, Helena confidenciou sua angústia à empregada que trouxera consigo dos Estados Unidos. Decidiu, em silêncio, que não poderia iniciar uma nova vida sem antes resolver os fantasmas do passado. O sumiço, portanto, foi resultado de uma escolha consciente. Era preciso honrar a palavra dada, mesmo que isso implicasse abrir mão de conforto, segurança ou status. Holmes reuniu depoimentos, notas e relatos para reconstruir os passos da jovem nas horas seguintes ao casamento. Helena saiu discretamente pela porta lateral, encontrou Michael, que afinal sobrevivera às adversidades e chegara à Inglaterra para buscá-la, e juntos deixaram o cenário da festa. A cidade, com suas ruas úmidas e calçadas cobertas de folhas, ofereceu abrigo temporário enquanto o casal decidia como enfrentar as consequências de suas escolhas. A postura de Helena ecoou de maneira intensa entre os que testemunharam o escândalo. Enquanto alguns a julgavam impiedosamente, outros começaram a admirar sua coragem em permanecer fiel ao sentimento que a sustentara por tantos anos. A imprensa, ávida por escândalos, logo se dividiu. Havia quem condenasse a jovem por desonrar a família Belmont, mas também quem destacasse o valor da lealdade diante das pressões de um mundo onde promessas costumam ser esquecidas em nome da conveniência. Arthur Belmont, por sua vez, ficou perplexo ao compreender a verdadeira dimensão do ocorrido. A princípio, sentiu-se traído, mas aos poucos percebeu que não havia espaço para mágoas. O casamento havia sido, desde o início, um acordo pautado por interesses mútuos, não pelo afeto incondicional. Ao final, estou-lhe a aceitar que alguns laços são mais fortes que qualquer compromisso firmado diante da sociedade. A análise minuciosa conduzida por Sherlock Holmes revelou como antigas promessas podem atravessar oceanos e resistir a mudanças radicais de vida. Ao compreender o contexto do desaparecimento,
tornou-se evidente que lealdade não se impõe por meio de regras externas, mas floresce a partir da honestidade com os próprios sentimentos. O caso transformou-se em exemplo para muitos que assistiram ao desenrolar dos fatos. Ficou claro que o valor da palavra empenhada transcende as fronteiras do tempo, das culturas e das conveniências sociais. A história de Helena e Michael demonstrou que, mesmo em um universo regido por aparências e jogos de poder, a fidelidade ao que se sente pode ser mais revolucionária do que qualquer tradição imposta de fora. Para Holmes, esse episódio confirmou o que sempre intuíra. Por trás dos grandes mistérios há sempre dilemas humanos, conflitos internos e escolhas que exigem coragem. O desaparecimento de Helena não foi uma fuga, mas um reencontro com o próprio destino e, sobretudo, com o significado mais profundo de lealdade e promessa. Ao longo da apuração dos fatos, Sherlock Holmes observou que os dramas mais profundos, geralmente, nascem do que é ocultado. A trama envolvendo Helena Rutherford não escapou à regra. Os segredos mantidos por todos os lados contribuíram para a confusão, ampliaram os mal-entendidos e desencadearam uma sucessão de eventos irreversíveis. A família Belmont, preocupada com a reputação, nunca se sentiu à vontade para discutir abertamente os desafios financeiros que enfrentava. Preferiram manter a ilusão de estabilidade, evitando qualquer menção a hipotecas ou bens vendidos às pressas. Entre eles, os sorrisos eram forçados e os diálogos limitados a superficialidades. Por sua vez, Helena, mesmo rodeada de atenções, não compartilhou com os pais a intensidade de seu sofrimento. Tampouco falou sobre a promessa feita a Michael Rowan. Desde que chegaram à Inglaterra, todos preferiram silenciar suas angústias, confiando que o tempo e a rotina fariam as dores sumirem. Esse ambiente de disfarces e omissões tornou-se terreno fértil para equívocos. Quando a antiga amizade entre Arthur Belmont e Flora Myers ressurgiu, nem Helena nem os outros familiares sabiam do verdadeiro histórico entre eles. Flora, com sentimentos mal resolvidos, tentava retomar o contato, e Arthur não foi transparente sobre o passado que compartilhava com ela. O resultado foi a cena constrangedora na porta do evento, potencializada pela falta de diálogo e clareza sobre os sentimentos envolvidos. Holmes logo identificou que o sumiço de Helena era apenas o último elo de uma longa cadeia de ocultações. O medo do escândalo e a vontade de manter aparências levaram todos a mascarar suas inquietações. Isso não apenas impediu soluções mais saudáveis, mas também agravou o sofrimento de quem mais precisava de apoio. O silêncio em torno do luto de Helena, após receber notícias contraditórias sobre Michael, fez com que ela buscasse consolo em solidão, quando talvez tivesse encontrado amparo se tivesse se permitido abrir o coração. A ausência de sinceridade dificultou a própria investigação. Informações truncadas, relatos incompletos e versões distorcidas dos fatos atrasaram o entendimento do que realmente ocorrera no dia do desaparecimento. Em determinado momento, até mesmo as testemunhas começaram a duvidar da própria memória, misturando boatos e impressões. O tempo, aliado ao silêncio, tornou impossível separar com facilidade o que era real daquilo que fora criado para evitar constrangimentos. O impacto dos segredos foi sentido não só pelos protagonistas, mas também pela comunidade ao redor. Nos dias seguintes ao sumiço, especulações cresceram em toda Londres. Jornais sensacionalistas publicavam teorias, apontavam supostos culpados,
recontavam episódios com tintas mais fortes, enquanto amigos próximos debatiam entre si o que poderiam ter feito para evitar o desastre. O caso transformou-se em pauta de debates sobre os limites entre privacidade e verdade, e sobre até que ponto ocultar fatos em nome da harmonia familiar realmente protege alguém. Arthur Belmont, por exemplo, viu seu prestígio desmoronar diante dos olhares atentos da sociedade. De repente, todos comentavam não apenas o sumiço da esposa, mas também antigas dívidas, discussões abafadas e relacionamentos passados. O que antes estava escondido passou a ser escancarado. O constrangimento público fez com que ele se retirasse de eventos sociais, preferindo o isolamento à exposição constante. Flora, igualmente, tornou-se alvo de especulações e foi apontada injustamente como possível responsável pelo desaparecimento, uma consequência direta do silêncio que sempre cercou suas interações com Arthur. Para Helena, o preço do segredo foi ainda mais alto. Mesmo em liberdade ao lado de Michael, carregava consigo a culpa de não ter enfrentado as próprias inseguranças. Muitas vezes desejou ter sido honesta desde o início, evitando feridas que poderiam ter sido curadas com compreensão e diálogo. Holmes, ao conversar com ela, percebeu que o medo de decepcionar os pais e de desonrar o nome da família a impediu de buscar ajuda, mesmo sabendo que estava trilhando um caminho perigoso. O detetive concluiu que, embora segredos possam proteger por um tempo, acabam por gerar feridas ainda mais profundas. A tendência de esconder dores em nome da ordem ou da tradição se revela, na prática, um perigo silencioso. Muitas famílias, ao tentarem preservar a reputação, sacrificam a saúde emocional de seus membros. Holmes notou que os casos mais difíceis de resolver quase sempre envolviam histórias assim: silêncios estratégicos, omissões conscientes, pactos para não falar sobre o que realmente importa. Com o tempo, a verdade veio à tona. O paradeiro de Helena foi descoberto e a narrativa construída pela sociedade desmoronou. O escândalo foi substituído por um misto de alívio e reflexão. Pais, amigos e conhecidos passaram a se perguntar que outros sofrimentos poderiam ser evitados se tivessem coragem de conversar abertamente sobre sentimentos e dilemas. Os Belmont, diante da nova realidade, foram obrigados a revisar suas prioridades. A família percebeu que preservar laços verdadeiros exige sinceridade, mesmo quando a verdade é dolorosa. Helena e Michael, por sua vez, decidiram recomeçar longe dos olhos julgadores, cultivando uma relação construída sobre confiança e transparência. Até mesmo Flora, após enfrentar críticas e desconfianças, encontrou espaço para contar sua própria versão, limpando seu nome aos poucos e reconstruindo sua dignidade. Holmes concluiu, em suas anotações finais, que todo segredo guarda um preço. Aquilo que é varrido para debaixo do tapete, mais cedo ou mais tarde, retorna de forma mais contundente. O caso do desaparecimento de Helena serviu de alerta para muitas famílias influentes da época que passaram a repensar a utilidade dos silêncios e das máscaras. O episódio, ao ser divulgado nos jornais, abriu espaço para debates em clubes e universidades sobre os limites éticos da privacidade, a necessidade de diálogo e o papel da sinceridade nas relações humanas. Muitos reconheceram que a busca por perfeição social cria terreno fértil para tragédias silenciosas. Com o tempo, histórias como a de Helena ajudaram a inspirar mudanças de comportamento, estimulando conversas mais honestas e relações menos baseadas em segredos. Ao finalizar a investigação,
Sherlock Holmes reforçou para Watson que a chave de muitos mistérios não está apenas em encontrar fatos, mas em entender o que leva pessoas a escondê-los. O caso, ao ser resolvido, deixou a todos uma lição. A verdade pode ser dolorosa, mas é o único caminho para a libertação e, por vezes, para a própria sobrevivência. Durante toda a investigação, ficou evidente para Sherlock Holmes que a diferença entre agir com cautela e ceder ao impulso pode definir não apenas o destino de um indivíduo, mas o desfecho de situações complexas envolvendo várias pessoas. A experiência de Helena Rutherford, Arthur Belmont e os demais personagens ilustra bem como, em momentos decisivos, a razão e o ímpeto entram em rota de colisão, moldando consequências imprevisíveis. Holmes, como sempre, representou o lado da lógica apurada. Em cada etapa da busca por respostas, fez questão de analisar indícios, comparar relatos, observar gestos e examinar objetos pessoais com precisão quase científica. Seu método, fundamentado em observação e dedução, serviu para elucidar contradições, filtrar boatos e evitar julgamentos precipitados. Foi graças a esse rigor que, por exemplo, a verdadeira ligação entre Helena e Michael Rowan se tornou evidente. As cartas, pequenos símbolos de afeto guardados em segredo, e as reações, pouco convencionais da jovem durante a cerimônia, não passaram despercebidas pelo detetive. Por outro lado, muitos dos envolvidos agiram movidos por sentimentos momentâneos ou pressões emocionais. Helena, ao perceber a presença inesperada de Michael no casamento, deixou que a surpresa, o medo e o amor sufocado falassem mais alto do que a reflexão cuidadosa. Sua decisão de fugir logo após o enlace não foi planejada racionalmente, resultou de uma mistura de ansiedade, saudade e necessidade de resgatar algo que julgava perdido para sempre. A impulsividade de Helena, naquele contexto, foi tanto um grito por liberdade quanto uma fuga da dor de escolher entre dois mundos. Arthur Belmont, ao se ver diante do desaparecimento da esposa, reagiu inicialmente com incredulidade e orgulho ferido. Em vez de ponderar todas as possibilidades, cedeu à indignação e ao desconforto social, preocupando-se mais com a reputação do que com a compreensão real do que havia ocorrido. A ausência de diálogo e a pressa em tirar conclusões, inclusive responsabilizando terceiros sem provas sólidas, apenas aumentaram o mal-estar geral. O mesmo se aplicou a Flora Myers, cuja tentativa de reconectar-se com Arthur, sem medir as consequências, trouxe ainda mais confusão para o ambiente já conturbado. Seus gestos, alimentados por ressentimento e ciúme, contribuíram para os equívocos e ampliaram as dificuldades enfrentadas por todos. Em contraste, Holmes se manteve distante das emoções que dominavam os demais. Buscou sempre ponderar antes de agir, recorrendo à observação dos menores detalhes, como o tom de voz durante as conversas ou a escolha das palavras nos depoimentos. O detetive também se valeu de recursos, como o cruzamento de informações, análise de documentos e verificação de horários. Isso permitiu que ele visse além do óbvio, entendendo as verdadeiras motivações por trás de cada atitude. A história ilustra bem que, em situações de crise, a tendência de agir por impulso pode gerar consequências que extrapolam o controle dos envolvidos. Por exemplo, a fuga de Helena, embora motivada por sentimentos legítimos, teve efeitos duradouros na vida dos familiares, de Arthur e de si mesma. As consequências do ato impulsivo foram muito além do escândalo imediato,
abrindo feridas emocionais que levariam anos para cicatrizar. Por outro lado, agir apenas com base na razão, sem considerar o aspecto humano dos dilemas, também tem seu preço. Holmes, mesmo tendo solucionado o caso, reconheceu que a frieza excessiva pode afastar as pessoas e dificultar o acesso às verdadeiras emoções dos envolvidos. A busca pela verdade, portanto, exige um equilíbrio delicado entre análise lógica e empatia. Ao examinar os acontecimentos, o detetive percebeu que a impulsividade, embora vista muitas vezes como fraqueza, pode ser um sinal de coragem diante de circunstâncias extremas. Para Helena, fugir era um risco, mas também a única alternativa para manter a própria identidade. Já para Arthur, a impulsividade em buscar culpados rapidamente foi fruto do desespero e do desejo de preservar sua posição social. O embate entre agir por emoção e escolher o caminho da ponderação esteve presente em cada fase do caso. Em determinado momento, Holmes teve de intervir para evitar que decisões tomadas no calor do momento se transformassem em injustiças irreparáveis. Com sua abordagem analítica, conseguiu acalmar ânimos e redirecionar a investigação, focando no entendimento completo da situação, antes de agir. Ao longo da análise, ficou claro que não existe resposta simples para o conflito entre razão e emoção. Muitas vezes, o melhor caminho é integrar ambos os aspectos, avaliando riscos e sentimentos antes de tomar decisões cruciais. Em sua conversa com Watson, Holmes ponderou que, se todos os personagens tivessem tido tempo e serenidade para refletir, o desenrolar dos fatos poderia ter sido menos traumático para todos. O caso também evidenciou como a cultura da época favorecia reações impulsivas. O medo do escândalo, o peso das tradições e a necessidade de proteger a honra da família incentivavam decisões precipitadas, dificultando o diálogo franco e a busca por soluções mais ponderadas. A falta de espaço para a vulnerabilidade e a pressão para corresponder às expectativas alheias só reforçaram os impulsos destrutivos. No desfecho da investigação, Holmes refletiu sobre as lições extraídas. A história de Helena e daqueles à sua volta mostrou que agir por impulso pode ser compreensível, mas não elimina as consequências. Da mesma forma, agir apenas com base na lógica pode resultar em distanciamento e solidão. A harmonia, em situações delicadas, depende de um olhar sensível para a complexidade humana, onde razão e emoção devem dialogar para permitir escolhas mais saudáveis e maduras. No fim, a jornada de cada personagem foi marcada pelo confronto interno entre ponderação e instinto, moldando os caminhos seguidos e os destinos cruzados. Holmes concluiu que, em mistérios onde vidas e sentimentos se entrelaçam, a busca por respostas passa necessariamente por entender como a racionalidade e o impulso se complementam, ou por vezes se chocam, revelando o verdadeiro drama da condição humana. O caso do sumiço de Helena Rutherford deixou marcas profundas em todos os envolvidos. Mais do que um evento extraordinário nos anais das investigações de Sherlock Holmes, foi um retrato fiel das ambiguidades e das contradições presentes nas relações humanas. Cada etapa da apuração, cada depoimento colhido, revelou que por trás dos rituais e das normas impostas pela sociedade existem sentimentos e desejos que desafiam qualquer tentativa de controle absoluto. Holmes, ao redigir suas últimas observações sobre o episódio, destacou que raramente um enigma proporciona tantas lições simultâneas. O desaparecimento da noiva, visto inicialmente como um golpe à moralidade
e a honra de uma família tradicional, revelou-se a ponta de um iceberg composto por dilemas morais, expectativas sociais, conflitos internos e sonhos ocultos. O detetive reconheceu que nenhum método investigativo pode, por si só, resolver as dores advindas de escolhas difíceis, nem suprimir o impacto dos laços emocionais que unem ou separam as pessoas. O relato público do caso repercutiu muito além dos salões londrinos. O sumiço da jovem não apenas alimentou debates sobre os limites da liberdade feminina, mas também provocou discussões em jornais, clubes e ambientes acadêmicos acerca do verdadeiro significado de felicidade, compromisso e pertencimento. Com o tempo, a narrativa deixou de ser apenas uma história de escândalo para se transformar em alerta sobre os riscos de priorizar convenções em detrimento da verdade pessoal. O episódio escancarou a fragilidade dos acordos sociais baseados apenas na aparência. O que parecia união sólida entre Helena e Arthur não resistiu ao peso das ausências afetivas, das lealdades antigas e das pressões externas. Ao insistirem em manter o status e o prestígio, muitos se afastaram do próprio sentido de vida, perdendo-se em obrigações herdadas e em silêncios impostos pelo medo do julgamento. Os segredos mantidos, as omissões constantes e a negação do passado tornaram o ambiente insustentável, culminando em uma escolha radical por parte da protagonista. A cada novo detalhe revelado por Holmes, tornava-se mais nítido o valor da autenticidade. Em vez de buscar respostas apenas nos registros formais, o detetive se debruçou sobre os gestos sutis, os olhares de saudade, as cartas preservadas com carinho e percebeu que as maiores pistas costumam estar nas emoções ignoradas. O mistério do paradeiro de Helena foi solucionado não por lógica pura, mas pela compreensão da complexidade dos afetos humanos. As consequências para cada personagem se desenrolaram ao longo dos meses seguintes. Arthur, forçado a repensar suas prioridades, finalmente entendeu que vínculos baseados apenas em interesse e protocolo são frágeis diante da força dos sentimentos genuínos. Sua trajetória, marcada por decepção e aprendizado, abriu caminho para uma visão menos rígida sobre o próprio papel e permitiu algum grau de reconciliação interna. Flora, após enfrentar críticas e desconfianças, buscou reconstruir a autoestima e encontrou oportunidades para ressignificar sua história pessoal, agora livre do peso dos julgamentos precipitados. Helena, ao lado de Michael Rowan, iniciou uma nova etapa de vida, desta vez fundamentada na confiança e na transparência. Ambos, cientes do preço pago pelo silêncio e pelas omissões, empenharam-se em construir um relacionamento guiado pelo diálogo e pelo respeito mútuo. Sua coragem em desafiar as expectativas e escolher o que realmente fazia sentido para si mesmos inspirou outras pessoas, especialmente mulheres que, até então, se viam presas às amarras de tradições inflexíveis. O episódio, no entanto, deixou feridas que só o tempo poderia cicatrizar. Em diversas famílias, o caso serviu de catalisador para conversas antes evitadas. Pais passaram a ouvir mais atentamente seus filhos, casais redescobriram o valor de partilhar sonhos e temores, e amigos perceberam a importância do apoio sincero diante das adversidades. Os ecos do escândalo transcenderam os limites da alta sociedade, atingindo a todos que, de alguma forma, se reconheciam nos dilemas de Helena, Arthur, Michael e Flora. A conclusão a que Holmes chegou, após analisar cada camada do mistério, é que a vida
raramente oferece caminhos fáceis. Entre a racionalidade e a impulsividade, entre a tradição e a mudança, entre o dever e o desejo, cada ser humano é chamado a tomar decisões que nem sempre serão compreendidas pelo mundo ao redor. O equilíbrio entre ouvir o próprio coração e considerar as consequências é sutil, exigindo sensibilidade, coragem e uma boa dose de humildade para aceitar os próprios limites. Por mais que tentemos controlar o futuro, há situações em que apenas a sinceridade pode evitar tragédias maiores. Abrir espaço para o diálogo honesto, acolher a vulnerabilidade alheia e permitir que antigos pactos sejam revistos à luz de novas experiências é uma tarefa que desafia qualquer sociedade. No caso de Helena Rutherford, o sumiço não representou fracasso, mas sim um ato de reconciliação com o passado e um gesto de lealdade à própria essência. Sherlock Holmes, em uma de suas raras reflexões sentimentais, comentou que os grandes enigmas não residem nos crimes ou nas fugas, mas nas escolhas cotidianas que moldam destinos e transformam vidas. O episódio, em vez de encerrar-se como um escândalo a mais, tornou-se símbolo da força de quem se atreve a mudar o próprio roteiro, enfrentando julgamentos e incertezas para alcançar uma existência mais autêntica. A lição deixada por esse mistério ultrapassa os muros das mansões londrinas ou as páginas dos jornais. Trata-se de um chamado à coragem de ser verdadeiro consigo mesmo quando isso implica romper padrões antigos e enfrentar tempestades de críticas. Se há algo que permanece após o fim desse episódio, é a certeza de que a busca pela felicidade requer disposição para encarar o desconhecido, admitir erros e, acima de tudo, reconhecer que cada história é única em sua beleza e em seus desafios. Ao finalizar a narrativa, Holmes e Watson conversaram longamente sobre os limites da razão e o valor da sensibilidade. Para Holmes, o caso de Helena não foi apenas mais uma investigação resolvida, mas um lembrete de que, nas encruzilhadas da existência, a maior ousadia é não negar o que se sente. Talvez, sugeriu Watson, a verdadeira solução para os mistérios humanos seja menos uma questão de desvendar segredos e mais uma jornada de autoconhecimento, reconciliação e liberdade. Que o espectador, ao acompanhar essa trajetória, reflita sobre as próprias escolhas e encontre inspiração para viver com mais autenticidade, deixando de lado os véus das aparências e abraçando, sem medo, a complexidade de sua própria história. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.